Alô pessoal, está no ar mais um LabPod Marketing Bizarro e hoje eu e o Gabriel Medeiros estamos recebendo uma lenda da noite carioca, o doutor Ricardo Amaral. E aí, doutor Ricardo Amaral, que satisfação recebê-lo aqui. Grande prazer, estamos aqui para bater esse papo gostoso e vamos nessa. Ricardo, para começar eu queria entender uma coisa, como funciona a sua cabeça em relação ao momento atual, né, do Rio de Janeiro. Quando você comandava tudo na noite carioca, anos 70, 80... 90, a cidade era de uma forma, né? Tinha menos assalto, era uma cidade mais segura, especialmente anos 70 e anos 80. Hoje existe, a violência está em tudo que é lado, né? A gente fica assombrado com o que a gente está vendo nas ruas, pessoas sendo assaltadas nos pontos de ônibus, as pessoas sendo assaltadas à noite, né? Muita violência, a cidade está cercada de violência. Como é que você consegue enxergar a noite carioca com esse cenário hoje? O que mudou na noite carioca não está diretamente ligado à violência, não. A violência é lamentável e também não é um predicado absoluto da nossa época, não. Eu me lembro, por exemplo, no começo dos anos 80, nós tivemos aqui ondas de violência, de sequestro, diversas pessoas conhecidas do Rio de Janeiro foram sequestradas, com uma repercussão enorme e um estrago enorme nessas famílias que viveram momentos aí de uma angústia terrível. Enfim, eu não estou dizendo que o Rio seja uma Disneylândia, né? Não vamos para esse extremo. Mas, curiosamente, essa violência indesejável, tá entendendo? Ela não é muito diferente da de 20 ou 30 anos atrás, não. Você acha? Só acho. Aqui, 20, 30 anos atrás, quer dizer, 30 anos atrás não existia celular, né? E hoje em dia o objeto de desejo do ladrão na rua, né? Do ladrão de rua mesmo, é o celular. Ele vai lá, cata o seu celular, passa a bicicleta, cata o seu celular, quer dizer, o cara tá na noite ali com o celular andando, vem um outro maluco com uma faca, com arma e vai e cata o celular. Não, quer dizer, é claro que as coisas evoluíram, mudaram e tal, quer dizer, e lamentavelmente o crime também evoluiu para a modernidade, que isso aqui que virou o instrumento básico da vida de cada um. Então, mas eu juro que eu não vejo. Se você comparar, por exemplo, o volume de pessoas saindo à noite de hoje, de 30 anos atrás, hoje é muito maior. Você pega, por exemplo, não existiu na época chamadas festas. Esse nome festa até é um nome que tem que ser revisto, de certa maneira, porque festa é outra coisa. Quer dizer, festa teoricamente o que era a festa? A festa era uma coisa que você dava em sua casa, ou num clube, ou num hotel, em qualquer lugar, que você convidava pessoas para a festa, né? Isso era festa, né? E continua sendo, mas a festa virou uma grande balada, virou a festa. Tá? A festa, não sei do que tal, festa que não é festa, enfim, mas vamos chamar aí com o nome, eu tenho horror a esse nome, mas é outro nome que está aí, é a balada, né? As baladas reúnem hoje inúmeras pessoas a mais do que a noite carioca. Você tem hoje na rua, o carioca adotou a rua, aliás, essa adoção da rua é uma adoção internacional. Nem toda cidade tem a oportunidade de adotar a rua 12 meses por ano. O Rio de Janeiro tem, né? Essa adoção da rua não é uma adoção carioca.
essa noção da rua é uma noção internacional, mas o carioca adotou para valer a rua. Então você vai em Botafogo, lá embaixo, no Mastal, durante a noite, tá? Aquilo é um point de gente, enfim, descolada, papapá. Você vai no Leme, você tem hoje na ponta do Leme um point com atividades de gastronomia, simpáticas e tomando um corpo legal. Tem uma taberna lá espanhola ótima, interessantíssima, num subsolo, na praia, no quiosque. Enfim, está se criando cheio. Você vai para o Poço 6 hoje, ali nos arredores do Fairmont, se criou um novo point ali, está tudo cheinho também. Muita gente por ali, mas muita gente. Sem falar de outros pontes como a Dias Ferreira e arredores, porque a Dias Ferreira não é mais a Dias Ferreira. A Dias Ferreira é a Dias Ferreira, com todos os arredores. Ela vai para tal Furipaiva, ela volta, ela torce e tudo mais e tal. Você tem ali uma centena de lugares funcionando, cheios todo dia, de estilos. Você vai no Oeste Café, você tem pessoas mais maduras, fumando seu charuto. Você vai no Sushi Leblon, é uma coisa mais... A chiquezinha. Chiquezinha. O Clã também é chiquezinho. O Rainha, que cresceu, virou diversos rainhas. Vários rainhas, né? Princesa, rainhas, aí virou princesa, rainhas. Que é o filho da rainha. Esse aqui é o filho do Leblon, o playboy aí do... Playboy não. Muito bem. Nós dois. Dois playboys do Leblon. A gente tá errado? Não é playboy. A gente tá errado? Com perdão da palavra, playboy é o cacete. É isso aí, viu? Mas ele é. Viu? Bom, mas de qualquer maneira é o seguinte, quer dizer, você tem a Dias Ferreira, tem ali diversos nichos. Verdade. Com gente na rua. Você tem aquele negócio, aquela cerveja, bira, não sei o que, ali naquela pracinha, porra, bomba toda noite. E na frente, como é que chama o bar do... Enfim. Ricardo, quer ver uma coisa? Eu tô com 39 anos, tá, né? Minha geração é essa, dos 39. A boate, a palavra boate, ela caiu em desuso. Há 30 anos atrás, literalmente saíam na porrada pra entrar no Hipopótamos. As pessoas saíam na porrada pra entrar na Baronete. O Hipopótamos já não era até chamado um pouco assim, mas ele era um clube noturno. Clube noturno. Tá? Não era uma boate, literalmente. Não era uma boate, literalmente. Agora, vamos lá. O Rio de Janeiro viveu uma tradição, vamos chamar das boates, muito interessantes. Mas eram poucas que foram se sucedendo, algumas paralelas às outras, tá? Quer um cineminha? Olha só, você comandou algumas boates, né, nesse período. Tem algum lugar específico, você tem um saudosismo maior? Algum lugar... E esse lugar, porra, essa boate, esse lugar que eu dirigi, isso aqui eu tenho muita saudade. Tem um específico? Olha, eu fiz muita coisa, mas vamos lá. Falando agora de Rio de Janeiro, sempre falar de São Paulo, não vamos falar de Rio de Janeiro. O Hipopótamos foi um ícone na noite carioca importante. Foi mesmo. O Hipopótamos ele foi fundado em 1976 e ele foi até 2002. 2002 eu entreguei para meus filhos, que virou o Baronete, que teve 10 anos de vida. Então, se sucederam ali atividades diferentes, mas, quer dizer, o Hipopótamos, ele teve de vida 30 anos. É muito tempo. E você sente saudade, assim, da noite do Hipopótamos? Eu sinto saudades, quer dizer, de... De onde surgiu esse nome Hipopótamos? O nome Hipopótamos é um nome que veio do seguinte: eu ia muito a Nova York e tinha um grande amigo meu que era o grande rei da noite do mundo.
antes de Regine, antes de Castel, antes de todo mundo. Esse cara chamava-se Olivier Coquelin, francês, residente em Nova York mais tarde. E ele fez, tipo, todas as boates de Nova York, assim, desse gênero que eu fiz por aqui. Ele te influenciou de alguma forma, né? Não, eu era muito amigo dele, ele era bem mais velho que eu. Um determinado momento eu falei assim, Olivier, vamos fazer um hipopótamos. O primeiro foi em São Paulo, logo em seguida no Rio. Aliás, o primeiro foi em São Paulo, o segundo foi na Bahia, o terceiro foi no Rio, o quarto foi em Buenos Aires, o quinto foi em Recife. Mas vamos lá. Bom, Olivier, vamos fazer um hipopótamo no Brasil, que ele tinha um hipopótamo de Nova York. Ah, sim. O Olivier era um personagem, meu colega, meu companheiro de boemia. Eu tinha conhecido ele em Paris e tal. Pô, você chamar esse cara de personagem deve ser Não, era um grande puta personagem mesmo. Eu adorava o Olivier, era um personagem do cacete. Com óculos pequenininho, adorava a mulher. Fumava charuto? Não fumava charuto, não, mas ele adorava a mulher. Né? E sabe quem dessa época estava jogando lá e tal, quem ia comigo ao hipopótamo de Nova York? O Pelé. Nós frequentávamos muito lá o hipopótamo. Mas enfim, um dia eu cheguei, Olivier, vamos fazer o hipopótamo do Brasil? Isso foi em 73. Falei assim, Ricardo, mas vamos fazer uma coisa. Eu te dou, tá aqui o logotipo. Pergunta se você quiser aqui, faz, sabe fazer igual, pô. Não vou me meter. Não vou me meter. Faz lá, pô, não enche o saco. Falei, tá legal. E daí ele fez uma exigência. Se você fizer o hipopótamo do Brasil, eu quero ser convidado para a inauguração. Acabou. Bom, obviamente foi inaugurado o programa, veio com uma mulata belíssima das Ilhas Francesas. Uma linda mulher maravilhosa. Nessa época eu tinha casa em Búzios e ele foi para São Paulo para a inauguração, passou os dias comigo lá. Falou, mas como é que é aquela cidade que você falou, que você tinha uma casa, não sei o quê? Búzios, Brigitte Bardot, porque Brigitte Bardot tinha marcado o Búzios, ela passou por o Búzios e carimbou o Búzios. Naquela época, mais que hoje, não, porque ela está recente. Tinha sido 10 anos depois da passada da Brigitte, isso foi em 74 já aqui. E daí eu fui com ele para Búzios, deixei ele em Búzios e ele ficou um mês lá. Adorando. Pô, quem não, né? Depois veio para o Rio, ficou na minha casa e voltou para Nova York. Mas enfim, a história do hipopótamo foi essa aí. Estação do Corpo, tem saudade? Morro de saudade. Mas tu malhava? Não. Você quer saber alguma coisa divertida? Manda. Existe a famosa feijoada do Amaral, né? Aham. Que está aí desde 77 e tal. Muito bem. A feijoada do Amaral existe e ninguém acredita nisso. Quer dizer, só meus amigos mais íntimos já sacaram, as pessoas que trabalham comigo, etc, etc. Eu não como feijão e não como feijoada. Eita! Eu não consigo comer feijão. Dizem que quando eu era garoto, minha mãe conta essa história, minha mãe contava essa história, que eu queria saber por que eu não comia feijão, como é que era essa história. E a minha mãe contava o seguinte, que quando dar feijão a primeira vez para mim, eu fechei a boca. A segunda vez, aquele caldinho de feijão que dão para criança, né? Uhum. A segunda eu fechei a boca, a 20ª fechei a boca, pararam de dar feijão para mim. Daí mais tarde foram dar o grão do feijão, daí que eu fechei a boca mesmo, eu nunca comi feijão na minha vida. E quero dizer mais, eu tenho enjoo se olhar feijão muito. Eita! E é o dono da feijoada do Amaral, como é que pode? São coisas da vida. São coisas da vida. Gato Pardo era colado na estação. Isso eu adoro. Agora, Ricardo, eu tenho sentido, né, especialmente entre as pessoas meu grupo de amigos, né,
que existe uma saudade da sua presença assim na noite carioca, né? As pessoas estavam acostumadas a te ver rodando pela noite. E você tem, nesse momento, alguns empreendimentos aí, alguns eventos que você vai participar ou pretende empreender no Rio de Janeiro. Eu queria que você pudesse falar sobre alguns que estão em andamento, alguns projetos que estão em andamento para o Rio de Janeiro. Bom, na realidade é o seguinte, quer dizer, eu estou com 82 anos de idade e passei aí por alguns assuntos como a pandemia. Pouco antes da pandemia eu perdi minha mulher, a Gisela, que era uma maravilhosa companheira de vida. E tive também uma doença séria que foi, graças a Deus, passei por uma cirurgia e ela está teoricamente resolvida. E acontece o seguinte, eu na minha idade eu tive que esse momento aí desses acontecimentos que não foram nada agradáveis, né? Mas a pandemia ainda para reforçar esse momento, mas talvez poderia ter me ajudado a reflexões e tal. Então, hoje o meu plano de vida é muito simples. Eu comecei um projeto há 22 anos atrás, chamado Costa do Peló. É uma praia tem exatamente a extensão de 4 quilômetros de praia e tem o tamanho do bairro de Copacabana. Tá? Tem 4 milhões de metros quadrados. Tem 4 milhões e 400 metros quadrados. O bairro de Copacabana tem 4 milhões de metros quadrados. Esse empreendimento, ele é um empreendimento muito grande e passou por diversos momentos de embargo, enfim. Mas as coisas, a maturação do tempo tem resolvido e agora nós estamos resolvendo um problema final e pretende-se lançar esse empreendimento dentro de alguns meses. E eu estou me preparando para esse lançamento porque é uma coisa muito interessante. É um resort como você nunca viu no Brasil, nada igual. Bem bacana. Vai ter um clube médio lá dentro, vai ter golfe, vai ter uma hípica, vai ter uma piscina de ondas, enfim. O loteamento espetacular. Tem um pouco de tudo, mas um conjunto de coisas que vai transformar o Peló num grande destino e vai mexer no metabolismo do turismo daquela região, que é a região de Cabo Frio, Búzios, região dos Lagos. Vai mexer no metabolismo, além de criar um volume gigantesco de empregos diretos e indiretos. Então, estamos agora finalmente. Um projeto muito difícil, em função do que é o Brasil para aprovações ambientais. Ricardo Amaral não faz nada pequeno, né? Não, fazer pequeno é melhor não fazer, né? Quer dizer, então, dá o mesmo trabalho fazer o pequeno. É o mesmo trabalho, exatamente. Bom, mas vamos lá. E outro projeto que vocês conhecem bastante, um pouco. Esse bastante um pouco. Mais bastante do que um pouco. Bastante, mais bastante do que um pouco. Eu acho que é mais bastante do que um pouco. É o projeto do Rio Book. Perfeitamente. Que é um hub composto de um livro que já existe, está na sua 5ª edição. Editado pelo nosso amigo Robert Alfon. Foi realizado pelo Roberto Alfon como editor. Um portal, internet,
uma Stream TV e quem está fazendo a Stream TV é esse grupo de São Paulo, mas que são cariocas, chamado Trator 232. Pedro Dumans. Pedro Dumans, você conhece? Claro. Muito bem. Está aqui no Rio até. Está aqui. Bom, mas vamos lá. Um guia digital do Rio de Janeiro importante, com geolocalização, um guia que Robusto. que nunca digital, passando a ser gráfico em determinados momentos, utilizando muito o QR Code, tá? E somando isso tudo, o Marketplace. Esse Marketplace, ele está sendo criado para vender o Rio como produto. O que você procurar do Rio, você vai encontrar a maneira de comprar mais prática, num só lugar. Eu estou falando de experiências cariocas, estou falando de tickets, estou falando de... Não seremos uma tiqueteira, venderemos tickets das tiqueteiras. Não seremos uma empresa de turismo. Venderemos produtos turísticos. Um mega marketplace que valoriza a cidade do Rio de Janeiro. Um mega. Que vende a cidade do Rio de Janeiro, que promove a cidade do Rio de Janeiro. Perfeito. E esse produto nosso, ele tem como finalidade fomentar o Rio de Janeiro como produto. Tá? Perfeitamente. Então, essa é a coisa. E vamos lançar, isso já é uma decisão agora, nós vamos lançar o produto do Rio Book, que é um produto articulado com os governos federais, federal, estadual e municipais. Nós vamos lançar o programa Rio de Janeiro a Janeiro. É um programa feito pelas instituições, com a FEComércio dando toda a força e estrutura para isso, tá? E a Associação Comercial e outras instituições importantes também participando, tá? E não serão eventos nossos, serão eventos do Rio de Janeiro, de esporte, de empreendedorismo, de entretenimento, não importa, tá? Então essa é a coisa. Teremos também alguns eventos, vamos dizer, do calendário que nós iremos promover, mas sempre utilizando promotores locais. Eu me refiro agora a eventos do calendário como um todo. Por exemplo, nós vamos fazer uma adoção do samba, através do Clube do Samba. Legal. Nós vamos fazer uma adoção da Bossa Nova através da criação de um Clube da Bossa Nova. Legal. Tá? Então, são coisas, outras atividades, por exemplo, que nós vamos reunir todos os interesses para poder realizar, mas com o promotor local, nosso, quer dizer, da cidade, não importa qual, mas nós vamos fazer, no mês de maio, o primeiro encontro nacional dos influenciadores. Importante. Que são esses novos balizadores da mídia digital, tá? Já bem compreendidos por uma grande parte das pessoas, mas ainda não sacados inteiramente. Quer dizer, muitas vezes as pessoas estão sendo influenciadas por eles sem entenderem direito o que está acontecendo. Estão, mas enfim. Então é uma atividade que ela começou, ela pegou numa velocidade bárbara, né? Eles se organizaram mais ou menos, né? Nós vamos dar, o Estado do Rio de Janeiro, através do nosso instrumento, vai dar total acolhida a eles, tá? Perfeito. Para que o Estado do Rio de Janeiro se beneficie
com que eles possam fazer pelo Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, nós vamos abrir espaço para que eles se movimentem e façam negócio. Entendeu? Então é uma troca importante. Agora, Ricardo, você aos 82 anos, né, você fala de projetos e fala de empreendimentos e de iniciativas como se fosse um garoto de 20, né? Isso é uma coisa muito inspiradora, né, para todos nós, para uma geração de empreendedores. Onde você consegue tanta energia e tanto foco, né, para tocar essas coisas, tocar todos esses empreendimentos, como é que você, de onde você tira energia e força para isso? Olha, eu quero dizer o seguinte, eu fico às vezes até nesse período que eu falei, que foi um período aí de meditação, de reflexão, tudo mais, tal, desse período que eu passei recentemente, eu fiquei meio assustado na hora que eu coloquei no papel tudo que eu tinha feito. Realmente eu fiquei assustado pra cacete. Eu recebi esse documento. Será que é verdade essa porra? Comecei muito cedo e tal, e eu não obedeci nenhum modelo, não. Quer dizer, o modelo... Eu tive algumas inspirações, tá, de pessoas com quem eu trabalhei. E com quem também eu não trabalhei. Eu tive algumas inspirações em empreendedorismo com Caio Alcântara Machado, com quem eu não trabalhei. Convivi. Até trabalhei um pouco, mas não é que eu trabalhava com ele, tá? Eu era muito garoto, tal. Outro, até antes desse, que eu tive muito próximo e tem uma história aí e tal, inclusive lendo o livro dele, os livros dele, e vocês vão me encontrar lá. Eu era hiper garoto, fui trabalhar na Última Hora de São Paulo, e por uma dessas coincidências, o Samuel estava muito sozinho, que tinha separado o Danoso, e os diretores da Última Hora de São Paulo, eu escrevi uma coluna na Última Hora, me elegeram para acompanhar o Samuel Vaz de São Paulo, porque eu era, digamos, o mais, enfim, social. Escolado. Garoto, 18 anos de idade e tal, e o Samuel e tal. Bom, depois mais tarde, história, né? Eu tive muito ligado ao Samuel, morei, inclusive, na casa do Samuel aqui no Rio de Janeiro. Então o Samuel foi uma pessoa com que o Samuel era Caio Alcântara Machado, um espetacular empreendedor. O Samuel, também na área dele, o Samuel criou a segunda maior cadeia de jornais do Brasil. Ele criou, além da Última Hora do Rio e de São Paulo, ele criou as edições locais. Daí ele foi para o Rio Grande do Sul, São Paulo tinha 4 edições do interior de São Paulo, Santos, interior, blá, blá, blá. Daí ele foi criando Pernambuco. O Samuel, ele era um articulador incrível, péssimo comercial, mas excepcional articulador. Né? E um homem interessantíssimo. E como naquela época era uma época, as pessoas pensam que a polarização é uma coisa nova no Brasil. Não é nova, não. Aquele momento era mais polarizado que eu estou falando antes de 64, era mais polarizado que hoje. Só não tinha internet. As pessoas não tinham internet. O rádio tinha uma função, mas não era essa. O jornal impresso, e tinha muito jornal, não? Quer dizer, tinham diversos jornais. Não? Verdade. Bom, mas a Última Hora representava uma linha meio moderna de um capitalismo João Goulart, ou seja, com uma vertente Brizola. Então as pessoas mais de direita, tradição família liberal, tinham horror ao Samuel Vaz.
E ele representava o lado que as pessoas não queriam. Tá? Bom, conclusão geral, sem querer analisar aqui, e aconteceu que o Samuel, ele era um conquistador, ele era um ser de um charme, que quisera eu ter metade do poder de sedução que tinha o Samuel Weiner. O Samuel Weiner sentava ao lado de alguém, no avião, ele detestava avião, mas quando ele viajava de avião, sentava ao lado de alguém do Rio para São Paulo, o cara se tornava ou colunista da última hora, ou melhor amigo dele, ou... Tem gente que é assim. Sei lá, é incrível. Bom, o Samuel, quando entrava num coquetel, numa festa, ele era um cara que frequentava muito. Ele mapeava quem eram as pessoas teoricamente contra ele. Ele tinha um senso. Não. E ele ia para cima dessas pessoas de uma maneira elegante, de uma maneira... Ele era um cara elegante, um cara Mas ia pra cima, ia pra cima. Aliás, uma coisa curiosa que ele tinha, igual meu pai, só isso igual meu pai, porque meu pai era mundanista, oposição total a Samuel Weiner. Então, eu tinha um problema em casa muito grande, meu pai, como é que convivia com meu pai e com o Samuel? Mas, enfim, o Samuel, ele tinha uma característica, nada a ver com política agora, ele se vestia sempre com o mesmo sapato, que era um sapateiro italiano, que todo mundo que ia para a Itália, ele pedia 2 pares. Todo mundo que ia para a Itália, olha, tem aqui, custava $100 cada par naquela época. Ele dava $200, você pode trazer 2 pares para mim? Era o mesmo sapato. Preto, um mocassim preto. Ricardo, você acha que o Rio de Janeiro perdeu o glamour? Ouvindo você agora aqui, eu tô pensando nisso. Você acha que o Rio perdeu um glamour que tinha nos anos 80? O mundo perdeu o glamour. Não foi o Rio de Janeiro que perdeu o glamour. O mundo perdeu o glamour. Eu quero dizer para você o seguinte: as grandes festas, tá entendendo? De Paris. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de, no final dos anos 70, nós tínhamos bons amigos brasileiros que me ajudaram muito a lançar meu clube lá em Paris. Além do meu sócio ser um personagem importante na cidade, né? No mundo do show. Ele era dono do Lido de Paris e era dono também do Moulin Rouge. Era um personagem conhecido e tudo mais, tal, que tinha portas abertas. Não frequentava muito não, mas era um cara de portas abertas. Tal. Muito bem. E nós entramos em Paris e naquele momento, em função de amigos nossos, como por exemplo, Elisinha Moreira Salles, que estava em Paris naquele momento, passando temporadas, Laís Gauthier, que era mulher do embaixador Hugo Gauthier, que tinha um apartamento em Paris maravilhoso e tal, do casal Monteiro de Carvalho, Evinha e Bey Monteiro de Carvalho, que por sinal nos apresentou, por exemplo, uma grande amiga, um casal ficou muito ligado a gente. Ele já foi há algum tempo e ela acabou de falecer faz pouco tempo. Era o Robert e a Arlette Mitterrand. A Arlette Mitterrand era cunhada do François Mitterrand, que veio a ser presidente da França na época que nós estávamos lá. Ah, muito bem. Nós pegamos as festas da época Giscard, que foi final dos anos 70, festa, espetáculo, não dá para descrever o que era. Eu fui numa festa, por exemplo, da Salsoulin Berger, que era uma portuguesa, né, casada com o Soulin Berger, que era um dos homens mais ricos do mundo, e ela socialmente o casal era um casal em Paris. Tá? Ela deu uma festa no Palácio de Versailles. Se eu contar o que era essa festa, você não sabe o que era. Em matéria de decoração, de flores, de harpas tocando, festa. Não existe mais. Mas não é festa. Festa. Bom, eu fui a cada festa em Paris. E outra coisa, eu fui a cada festa saindo de lá, no Rio de Janeiro,
Festas espetaculares que tinha aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, o Antônio Galotti, que é presidente da Light. O Antônio Galotti, ele tinha uma casa na rua São Clemente, um daquelas palácios lá São Clemente, os primeiros ali. Pô, a casa do Galotti. Coisas O inesquecíveis. decorador máximo do Brasil na época chamava Júlio Sena. Era um paulista de Pindamonhangaba, mas que morava no Rio de Janeiro. Era um cara especializado e fazia tudo muito brasileiro, mas de uma elegância, de um chique. Era uma chiquérrimo. Pô, as festas que eu fui na casa do Galotti. Tal. Cadê essa festa? Cadê a festa Aparecida agora? Não tem. O muito rico atual está escondido nos seus apartamentos. É isso aí. O muito rico atual está na Suíça. É isso aí. Controlando o trambique que houve na empresa dele aqui no Brasil. Então, mudou. O mundo mudou. Mudou. E outra coisa, o grande empreendedor, que até gostaria de ter uma vida social, tem uma vida social diferente. Tá entendendo? Não tem mais aquela coisa da sociedade. Que é dessa tal sociedade? A sociedade antigamente do Rio de Janeiro era constituída de quem? Era uma coisa que não foi inventada. A coluna social deu uma roupagem. Ibrahim Suede deu um... O primeiro colunista que o Rio de Janeiro teve foi Jacinto de Torres, tá? Que era um centro super elegante, super... foi que é o tom. Depois veio o Ibrahim, que ao contrário não era tão elegante, o contrário não era nada elegante, mas se fazia mas era um óculos de agressividade. Era o Ibrahim era um tremendo jornalista. Verdade. Ele transformou então a coluna social. Enfim, eu seria capaz de citar aqui o nome de 50 colunas sociais que o Rio de Janeiro teve. Tinha coluna para tudo. Bom, eu inclusive fui coluna social em São Paulo. E virei para o Rio de Janeiro, onde eu durei pouco, porque a Revolução acabou meu jornal. Mas de qualquer maneira, é o seguinte, quer dizer, então, esse negócio da chamada sociedade, do chamado charme, glamour, eu até costumo dizer, no meu livro que eu escrevi há tempos atrás, eu uso muito uma frase que à noite, antigamente, tá, tinha nome e sobrenome. É verdade. Você pega o seguinte, quais foram as boates? Você pega os Sachas, tá? Você entrava nos Sachas, tinha assim, o presidente da República, o vice-presidente da República, João Goulart, tinha assim, o casal 20 de Tereza Didu, tinha assim, tinha as mesas, eram todas, tinha o nome e sobrenome, tá? Se você fosse um desconhecido, estivesse querendo entrar na parada e tudo mais e tal, o médico colocava numa mesa lá atrás e tal, na chamada Sibéria, que era uma família. Muito bem. Então, é o seguinte, o próprio no Hipopótamos, que foi anos... O Hipopótamo pegou uma fase curiosa, que foi a seguinte. O Hipopótamos, que estreou em 76, aqui no Rio, ele pegou uma fase que foi a fase de embalo da Rede Globo Televisão. Então eu tinha uma mistura da chamada sociedade. Tinha muito artista, mas não é artista que eu forçava a barra para ir, não. E eram naturalmente os frequentadores da casa. Né? Claro que eu, para os artistas, dava cartões e os outros pagavam o cartão para frequentar. É claro que... Mas eu tinha lá o doutor Roberto Marinho, que era uma pessoa muito especial, que não vou falar dele aqui, que merece alguns programas para falar dele, e eu quero dizer que eu conheço bastante a vida do doutor Marinho, mas vamos lá. E tive o prazer de ser amigo dele, não íntimo, não, amigo dele. Muito bem. O doutor Roberto, ele ia
de 3 a 4 vezes por semana no Hipopótamos. Aliás, eram 2 pessoas, que eram os Yellowbirds, que chegavam cedíssimo. Ele ia jantar no Hipopótamo, ele jamais desceu na discoteca, jamais via ele lá embaixo. Isso era o restaurante em cima, ele ia direto para o restaurante. Que dia que se passado é um restaurante bem interessante, bem legal. Bom, e o doutor Roberto Marinho, ele ia sempre mais ou menos com as mesmas pessoas, tá? E ele... Cadê o... Alô? Cadê os Robertos Marinhos de hoje? Você está entendendo? Indo para que lugar? Você está entendendo? Quer dizer, mudou. As coisas mudaram. É isso aí. Verdade. A dinâmica mudou. Mudou. Tudo mudou, na verdade, né, o Ricardo? Eu não sei, a gente ainda não tem condições de avaliar se mudou para melhor ou para pior, né? Acho que o tempo ainda vai se encarregar de analisar aí os anos 2000, os anos 2010, os anos 2020. É tudo meio desintegrado, né? Não tem marcas, não existem mais marcas, né? Personagens fortes, seja da noite carioca, seja na cultura, tá tudo meio desintegrado. A internet ajudou, né, a desintegrar um pouco esse cenário. Agora, a gente está chegando ao fim do nosso Lab Pod. A gente poderia ficar aí conversando com você. Quantas horas, mais ou menos, Gabriel? 50 horas? 2 dias direto? Acho que a gente tem que fazer um programa, Ricardo, para a gente passar o fim de semana com um vinhozinho, né? Um charutinho e tal. Eu gostaria de aceitar o seu convite com charuto, e o vinhozinho pode ser também. Mas se nós pudermos fazer uma homenagem ao nosso querido poeta Vinícius Moraes, vai pedir um uísque. Que a gente também gosta muito. O uísque eu tomo uma dose já cai. Assim, eu não estou acostumado, não. Sou do vinho, mas... Eu vou te ensinar a beber uísque. Me ensina, por favor. Tudo é tempo de aprender. Adorei te ver. Pô, foi um prazer enorme receber você. Alô. Um abraço, até o próximo Lab Pod. Gente, tchau. Tchau.